Era início de outono, quando Clara percebeu que os dias estavam ficando mais silenciosos, o tipo de silêncio que não conforta, mas que parece se espalhar pelas paredes, preenchendo cada canto da casa com uma melancolia que ela tentava ignorar. Desde que seu pai falecera havia poucos meses, ela ainda lutava para encontrar sentido no que restava da rotina. A casa ficara grande demais para apenas uma pessoa, e os barulhos que antes indicavam vida agora soavam como lembranças que ela tentava evitar. Naquela manhã nublada, o vento soprava como se carregasse segredos. Clara se sentou no sofá com uma manta fina nos ombros, observando pela janela a rua tranquila de seu pequeno bairro. A vida seguia lá fora, mesmo quando a dela parecia parada no tempo. Ela precisava levantar, precisava sair, precisava fazer alguma coisa, mas ainda não sabia o quê. O luto tinha o hábito cruel de aprisionar as pessoas em versões delas mesmas que já não existiam. Clara trabalhava como assistente em uma pequena biblioteca comunitária, um lugar que sempre fora especial para ela. Seu pai costumava dizer que a biblioteca era um portal para mundos onde nada dói. E talvez fosse por isso que ela insistia em continuar trabalhando ali, mesmo que cada passo até a porta parecesse exigir mais força do que ela tinha. Naquela manhã, no entanto, algo diferente pairava no ar. Ela sentiu uma espécie de inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. Quando finalmente reuniu coragem para sair de casa, trancou a porta com cuidado, ajustou a mochila nas costas e respirou fundo. O ar frio pareceu limpar seus pensamentos, e por um momento ela se permitiu acreditar que aquele dia poderia ser menos pesado. Caminhou pela calçada estreita, ouvindo o som das folhas secas se quebrando sob seus pés. O céu estava carregado, um cinza constante que parecia acompanhar o ritmo lento de seus passos. Não havia pressa, mas havia uma sensação de que algo a aguardava. Ao virar a esquina para entrar na rua da biblioteca, Clara percebeu um movimento estranho na frente do prédio. Uma pequena caixa de papelão ligeiramente amassada repousava bem ao lado da porta principal. Não era incomum que deixassem livros ali, doações anônimas que chegavam de vez em quando, mas havia algo diferente naquela caixa. Ela estava fechada, mas não selada, e parecia viva. Pelo menos era essa a impressão que Clara teve quando notou um leve tremor, quase imperceptível, como se algo se movesse lá dentro. Ela parou a alguns passos de distância, com o coração acelerado. Por um segundo, considerou simplesmente ignorar e entrar para o trabalho. Mas seu instinto falou mais alto, um instinto que sempre fora forte quando se tratava de cuidar. Aproximou-se lentamente, ajoelhou-se ao lado da caixa e percebeu que havia um bilhete preso nela com uma fita. O papel estava dobrado, mas dava para ver algumas palavras escritas à mão. Antes de tocar no bilhete, Clara encostou o ouvido na lateral da caixa. Um som suave, um pequeno gemido escapou de dentro. Era um animal, um filhote, e parecia fraco. Seu coração apertou de um jeito que ela não sentia havia muito tempo. Algo dentro dela, algo que estava adormecido desde a morte do pai, pareceu despertar. Com cuidado, ela desfez a fita e abriu o bilhete. A caligrafia era trêmula, quase desesperada. O papel estava ligeiramente úmido, como se tivesse sido molhado por lágrimas pela chuva. Ou por ambos. Cuide dele, eu não posso mais. Aquelas 4 palavras foram como uma lâmina atravessando o peito de Clara. Por um momento, ela se esqueceu de respirar. Quem teria deixado aquilo ali? Por quê? O que significava não posso mais? Era abandono, era desespero, era arrependimento, era amor. A mente dela começou a criar hipóteses, enquanto suas mãos trêmulas puxavam as abas da caixa. E então, ela ouviu. Um pequeno filhote de cachorro com o pelo sujo e emaranhado, encolhido no fundo da caixa como se tentasse desaparecer. Seus olhos grandes e assustados se ergueram na direção dela, procurando algum tipo de resposta, alguma explicação para o mundo que o havia rejeitado tão cedo. Ele tremia, não apenas de frio, mas de medo. O tipo de medo que só quem já foi arrancado de um lar conhece. Clara sentiu o peito se partir mais uma vez. O filhote não latia, não chorava, apenas a observava com uma mistura de tristeza e esperança, como se pedisse silenciosamente uma chance. Ela estendeu a mão devagar, para que ele pudesse sentir seu cheiro antes de qualquer contato. O filhote hesitou,
mas depois encostou o focinho gelado na ponta dos dedos dela. Foi nesse momento que algo dentro de Clara se quebrou. Ou talvez algo dentro dela se reconectou. Um elo invisível, um fio emocional que uniu duas vidas marcadas pela perda. Ela olhou ao redor, procurando algum sinal de quem poderia ter deixado a caixa ali. Mas a rua estava vazia. Não havia ninguém por perto, nenhum carro suspeito, nenhuma pista. Apenas aquela caixa, aquele bilhete e aquele filhote que agora dependia completamente dela. Clara sentiu o peso da decisão que precisava tomar, mas a verdade é que a decisão já estava tomada desde o momento em que ela ouvira o primeiro gemido vindo de dentro da caixa. Ela respirou fundo, engoliu a emoção que ameaçava transbordar e pegou o filhote com cuidado nos braços. Ele era leve demais, frágil demais. Claramente não estava sendo alimentado como deveria. Enquanto caminhava de volta para casa, porque não havia a menor chance de ela ir trabalhar e deixar aquele filhotinho sozinho, Clara sentiu uma sensação estranha percorrer seu corpo. Não era tristeza, embora o luto ainda estivesse ali. Não era medo, embora ela estivesse entrando no desconhecido. Era propósito, algo que ela não sentia desde muito tempo. Quando chegou em casa, colocou o filhote sobre uma toalha macia e começou a limpar seu pelo com água morna. O filhote, mesmo assustado, não resistiu. Apenas observava Clara com aqueles olhos grandes e profundos, como se tentasse entender quem ela era e por que estava sendo gentil com ele. Cada toque cuidadoso, cada movimento suave parecia acalmar o pequeno animal. Ao terminar de limpá-lo, Clara percebeu que ele tinha uma pequena mancha branca no peito, em forma de meia-lua. Aquela marca o tornava único, especial. Ela sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso tímido, mas genuíno. E o filhote, como se entendesse, balançou a cauda pela primeira vez. Clara o envolveu com a toalha e o colocou no colo. Enquanto isso, o bilhete que ela havia colocado na mesa chamou sua atenção novamente. Aquelas palavras continuavam ecoando em sua mente. Eu não posso mais. Algo naquela frase escondia uma dor profunda. Não parecia abandono irresponsável. Parecia um último recurso. Uma despedida forçada. Uma entrega dolorosa. Clara sabia, naquele momento, que essa história não terminaria ali. Quem quer que tivesse deixado aquele filhote para trás, tinha uma história. Uma história que precisava ser descoberta. E talvez, ao desvendar essa história, ela encontrasse respostas não apenas sobre o passado do filhote, mas sobre seu próprio futuro. Porque sem perceber, em meio ao silêncio sufocante do luto, em meio ao peso dos dias cinzentos, Clara havia acabado de abrir a porta para algo que mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes foram uma mistura de descoberta, cuidado e um tipo de esperança tímida que Clara não sabia mais sentir. O filhote, que ela decidiu chamar de Luno, parecia se recuperar lentamente, como se cada gesto de carinho preenchesse um pouco das lacunas deixadas pelas dificuldades que enfrentara antes de chegar até ali. O nome veio à mente de Clara quando, na primeira noite, ela o viu deitado, encolhido sobre uma manta azul clara, com a pequena mancha branca no peito, refletindo a luz fraca do abajur como um fragmento de lua. Luno, pequeno, frágil, brilhante e silenciosamente resistente. Ele se alimentava com cuidado, como se ainda tivesse medo de ser punido por comer demais, algo que partia o coração de Clara cada vez que ela o observava hesitar diante do pote de ração. Ela precisava quase convencer o pequeno cão de que estava tudo bem, que ninguém iria arrancar dele aquilo que era seu por direito. Segurança, comida, carinho. A rotina dela mudou rapidamente. Se antes os dias eram marcados por uma solidão que parecia crescer como sombra em dias cinzentos, agora cada manhã começava com o som de pequenas patinhas tentando se equilibrar no chão de madeira, e cada noite terminava com o filhote adormecendo no canto da cama, respirando fundo, como se finalmente pudesse descansar. Mas apesar da paz que começava a se formar dentro daquela casa, havia uma dúvida que insistia em retornar, especialmente nos momentos de silêncio. Quem havia deixado Luno ali? E por quê? O bilhete continuava sobre a mesa de centro, como um lembrete constante de que aquela história tinha um início que não tinha sido contado, e que talvez tivesse um desfecho inesperado. Na manhã do quinto dia, enquanto Clara preparava café,
Luno brincava com um pedaço de corda velha que ela encontrara no armário. Ele parecia mais ativo, mais confiante. As orelhinhas subiam e desciam conforme ele tentava correr com suas ainda desajeitadas patinhas. Clara riu ao vê-lo tropeçar e se levantar com um latido curto como se dissesse, eu estou bem. Mas o riso se desfaz quando alguém bate à porta. Clara congelou por um instante. Não esperava ninguém. Raramente alguém a visitava desde a perda do pai. O coração acelerou, talvez por medo, talvez por instinto. Luno, percebendo a mudança no ambiente, correu até ela e ficou ao seu lado, como se estivesse pronto para protegê-la, mesmo sendo tão pequeno. Clara respirou fundo e abriu a porta. Era um homem alto, de aparência cansada. Seu capuz escondia parte do rosto, mas dava para ver que seus olhos estavam vermelhos, talvez de choro, talvez de noites sem dormir. Ele segurava algo nas mãos, um envelope amassado. Você é Clara? Perguntou com a voz baixa e hesitante. Ela franziu o senho. Sou. Por quê? O homem olhou para dentro da casa, para o chão, para qualquer lugar que não fosse os olhos dela. Parecia em conflito consigo mesmo, como se tivesse ensaiado aquele momento inúmeras vezes, e ainda assim não soubesse por onde começar. Eu estou procurando por um filhote, disse ele de repente respirando fundo. Um filhote deixado na biblioteca. O sangue de Clara gelou. Luno, que estava atrás dela, deu um pequeno latido agudo, chamando a atenção do homem. Os olhos dele se encheram de emoção. Surpresa, alívio e sofrimento. Muito sofrimento. Então ele está aqui, sussurrou o homem quase sem voz. Clara automaticamente deu um passo à frente, como se quisesse proteger Luno. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia se podia confiar nele. Não sabia se era realmente quem dizia ser. E não sabia, principalmente, o que pretendia fazer com o filhote. Fui eu quem o deixou lá, confessou o homem com a voz quebrada. O som daquela frase atingiu Clara como um golpe. Era como se todas as perguntas que ecoavam em sua mente tivessem de repente uma resposta. Mas uma resposta que não trazia alívio, apenas mais dúvidas. Ela não falou nada, apenas esperou. O homem engoliu seco e continuou. Meu nome é Lucas. A voz falhou. Eu precisava deixá-lo em algum lugar onde eu soubesse que alguém bom, pudesse encontrá-lo. Alguém que não deixaria ele sofrer. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não parecia uma desculpa. Não parecia abandono irresponsável. Parecia desespero. Ainda assim, Clara manteve a postura firme. Por que você fez isso? Perguntou, com o máximo de calma que conseguiu reunir. Lucas abaixou a cabeça. Porque eu achava que ia morrer. O silêncio que se formou após essa frase parecia engolir todo o ar da sala. Clara não pôde evitar levar a mão à boca, em choque. Eu estava doente, explicou Lucas. Muito doente. Sem ninguém. Sem família. Sem dinheiro. E Luno, ele era tudo o que eu tinha. Eu o encontrei quando ele era recém-nascido. Alguém o tinha deixado para morrer na estrada. Eu o acolhi, cuidei dele. E ele cuidou de mim, de alguma forma. Mas os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas quando meu estado piorou, eu tive medo. Medo de que, quando eu fosse embora daqui, ele ficaria sozinho, sem ninguém. Morreria de fome. Ou pior. Lucas respirou com dificuldade. Então eu deixei ele na biblioteca, continuou. Porque todo mundo na cidade sabe que aquele lugar é especial, que as pessoas ali têm um coração diferente. Eu achei que alguém o encontraria, que alguém o amaria, que alguém faria por ele o que eu não poderia mais. Clara sentiu o próprio peito se apertar. Cada palavra daquele homem parecia cortar mais fundo do que o bilhete havia cortado. Ele não estava ali para reivindicar o filhote. Não estava ali para levá-lo de volta. Estava ali porque precisava saber, precisava ver, precisava ter certeza de que sua decisão, dolorosa, talvez a mais difícil de sua vida, tinha sido certa. Luno se aproximou lentamente deles, não com medo, mas com um tipo de reconhecimento instintivo. O filhote cheirou a calça jeans de Lucas e depois de alguns segundos encostou a cabeça na perna dele. Foi um gesto simples, mas tão cheio de emoção que Lucas teve que cobrir o rosto com a mão para conter o choro. Eu melhorei, disse ele entre lágrimas. Não completamente, mas o suficiente para levantar da cama, para procurar ajuda, para tentar viver. E assim que pude, vim atrás dele, não para pegar de volta, eu prometo.
Ele levantou o olhar para Clara, e aquele era o olhar mais sincero que ela já tinha visto. Só queria saber se ele estava bem, se era amado, se tinha encontrado um lar melhor do que o meu. Clara sentiu a garganta fechar. Por alguns instantes, tentou encontrar palavras que fossem justas, que estivessem à altura da dor e da coragem daquele homem. Mas palavras não bastavam. Ela apenas se abaixou, pegou Luno no colo e o aproximou de Lucas. O filhote lambeu o rosto dele, como se dissesse que entendia, que perdoava, que também tinha sentido falta. Lucas sorriu entre lágrimas. Obrigado, sussurrou. Obrigado por salvar ele, quando eu não pude. Clara respirou fundo. Ele está bem, disse com a voz suave. Está seguro e está sendo muito amado aqui. Você fez a coisa certa. Você deu a ele uma chance. Lucas assentiu, com os olhos brilhando. Eu só precisava ouvir isso. Por um momento, ficaram todos em silêncio. Luno, alegre, pulou para o colo de Clara novamente, como se reconhecesse nela o novo porto seguro. A cena era tão pura, tão cheia de um amor simples e verdadeiro, que Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Mas então, algo ainda maior começou a surgir dentro dela. Algo que ela não esperava. Algo que mudaria completamente o rumo daquela história. E foi naquele momento, com o coração ainda acelerado, que Clara percebeu. O abandono de Luno não era o fim da história. Era apenas o começo. Lucas ficou alguns minutos na porta, como se estivesse tentando encontrar forças para ir embora, embora parte dele desejasse permanecer ali, perto de Luno, perto de algo que representava a sobrevivência, a superação e a possibilidade de recomeço. Clara sentiu isso. Sentiu que aquele homem carregava uma dor quase invisível e uma necessidade profunda de se sentir acolhido por algo ou alguém, mesmo que fosse apenas por alguns instantes. Ela não queria pressioná-lo, nem afastá-lo. Queria apenas entender a profundidade da história que se desenrolava diante dela. Você quer entrar? Ela perguntou, de forma natural, sem hesitar. Lucas demorou alguns segundos para responder. Olhou para Clara, para Luno em seus braços e para dentro da casa. Talvez tivesse medo de ser um incômodo. Talvez o peso da própria vulnerabilidade estivesse o segurando. Mas, quando finalmente assentiu, o fez com um olhar de gratidão silenciosa. Clara abriu espaço para que ele entrasse, e Luno, agora mais alegre do que em qualquer momento desde sua chegada, saltitava em torno de Lucas, como se comemorasse a presença dele. Era evidente que havia um laço antigo ali, criado naquelas horas de sobrevivência compartilhada. Mas, ao mesmo tempo, era claro como Luno olhava para Clara com confiança, um vínculo novo, mas incrivelmente forte. Lucas se sentou no sofá com cuidado, como se estivesse com medo de quebrar alguma coisa dentro de si mesmo se movesse rápido demais. Clara colocou uma xícara de chá diante dele, percebendo o quanto suas mãos tremiam, não apenas por nervosismo, mas por fraqueza física. Ele não era um homem velho, talvez beirando os 30, mas parecia carregar anos de preocupações, noites sem sono e um tipo de cansaço que não se cura apenas com repouso. Você está mesmo melhor? Clara perguntou, sentando-se na poltrona à frente dele, com Luno no colo. Lucas respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar algo difícil. Melhor, é uma palavra relativa, respondeu, olhando para a própria xícara. Eu sobrevivi, isso sim. Tive ajuda de uma ONG que ampara pessoas em situação de vulnerabilidade. Consegui tratamento, mas ainda não tenho para onde ir. Ainda não tenho os meios para recomeçar de verdade. E parte de mim achou que nunca veria Luno de novo. Ele ergueu o olhar vulnerável. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Quando eu deixei ele na biblioteca, continuou Lucas, eu estava convencido de que aquela seria minha última noite no mundo. Ele hesitou, lutando contra a própria emoção. Eu não queria que ele me visse morrer. Não queria que ele ficasse preso ao meu corpo sozinho, sem entender nada. Eu precisava garantir que ele teria uma chance. Mesmo que isso significasse cortar o último laço que eu tinha. Clara levou a mão ao peito. A sinceridade dele era tão crua, tão real, que doía ouvi-la. E, ao mesmo tempo, havia algo profundamente humano na forma como ele narrava tudo. Um amor silencioso, quase sacrificial, que poucas pessoas teriam força para demonstrar. Mas você está vivo, disse ela, com um sorriso suave. E ele está aqui te vendo, vivo, melhor. E isso importa.
Lucas inspirou fundo, tentando se recompor. Eu sei. E é por isso que hoje... Ele olhou para Luno, que descansava a cabeça no colo de Clara, mas com o olhar fixo nele. Eu precisei vir. Clara percebeu que havia algo mais por trás daquilo. Uma segunda razão. Algo que ele ainda não havia dito, talvez por medo de como ela reagiria. Lucas, ela disse com gentileza, você pode falar. Não precisa ter medo. Ele fechou os olhos por um instante, como se reunisse coragem. Eu recebi uma ligação. Começou ele devagar, escolhendo as palavras com cuidado. De uma mulher, uma assistente social. Ela disse que encontrou alguém ligado ao passado de Luno. Clara franziu o senho, surpresa. Ao passado dele? Mas eu pensei que ele tivesse sido abandonado por alguém desconhecido? Lucas completou. Era o que eu acreditava também. Até que descobri que a história era mais complicada do que eu imaginava. Clara sentiu o coração acelerar. Luno levantou a cabeça, sensível à mudança no ambiente. Lucas continuou. A assistente social me contou que uma mulher procurou ajuda. Ela disse que perdeu um filhote há meses. Um filhote com uma marca branca no peito, exatamente como a do Luno. Clara apertou o filhote contra si. A respiração dela ficou curta. Lucas, percebendo, levantou as mãos em um gesto tranquilo. Eu sei, parece estranho, mas essa mulher não está dizendo que ele é dela. Ao menos não no sentido de posse. Ela disse que ele pertencia ao filho dela. Clara engoliu seco. O filho dela? Perguntou, quase num sussurro. Lucas assentiu. Um menino de 8 anos. O menino encontrou o filhote na rua. Ele cuidou dele escondido durante semanas, até que a mãe descobriu. A família vivia uma situação complicada, muita pobreza, muita dificuldade. Eles não tinham como alimentar o filhote. E o menino... Lucas pausou, respirando fundo. Ele se recusava a deixá-lo morrer. Então alimentava o filhote com a própria comida. Passava fome para que o animal não passasse. Clara cobriu a boca com a mão, chocada, emocionada, partida em 1000 pedaços. O menino morreu, Lucas concluiu, com a voz embargada. A sala ficou completamente silenciosa. O tipo de silêncio que pesa, que murcha, que estrangula. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara, antes que ela pudesse contê-las. Luno encostou o focinho no peito dela, como se tentasse confortá-la, mesmo sem entender completamente a dimensão daquela revelação. Lucas continuou, a voz falhando. Ele tinha uma doença rara. A família era humilde demais para conseguir tratamento. A mãe disse que o menino sabia que não viveria muito tempo, e que por isso ele cuidava do filhote como se estivesse deixando algo de si no mundo. Algo para amar depois que ele fosse embora. Clara apertou os olhos, tentando conter o choro, mas as lágrimas insistiam em cair. Era impossível não se comover. A história daquele menino, a inocência, o amor puro, o ato de proteger um ser ainda mais frágil que ele, tudo parecia um punhal emocional cravado no coração. Quando o menino morreu, disse Lucas, a mãe tentou cuidar do filhote, mas não conseguiu. Ela tinha outros filhos, outras necessidades e nenhum recurso. Foi quando alguém, ela nunca soube quem, levou o filhote embora. Talvez um vizinho, talvez alguém que achou que estava ajudando, e ele acabou aparecendo na estrada, onde eu o encontrei. Clara acariciou o pelo de Luno, sentindo a alma pesar. Ele foi amado 2 vezes, disse ela com a voz tremendo. Primeiro pelo menino, depois por você. Lucas sorriu de um jeito triste. E agora por você, completou ele. O silêncio voltou, mas desta vez não era sufocante. Era um silêncio reflexivo, profundo, quase sagrado. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que pareciam girar como um redemoinho dentro de si. A história de Luno tinha camadas, dores, laços quebrados e recomeços improváveis. Era como se aquele pequeno filhote tivesse carregado, em tão pouco tempo de vida, mais amor e sofrimento do que muitos adultos carregavam em décadas. Essa mulher, a mãe do menino, Clara disse finalmente. Ela sabe que Luno está vivo? Lucas assentiu devagar. Sabe. E ela quer vê-lo. Clara sentiu um impacto atravessar seu peito. Não era ciúme, nem medo de perder Luno. Era algo mais complexo. Era a consciência de que aquela história não pertencia apenas a ela, que aquele filhote carregava vínculos que precisavam ser compreendidos, respeitados, honrados. Ela não quer levá-lo de volta, explicou Lucas rapidamente, percebendo a tensão no rosto de Clara. Ela disse que não tem condições,
e que não seria justo retirá-lo de um lar onde ele está sendo amado. Ela só quer vê-lo uma vez, para ter paz, para saber que aquilo que restou do filho dela está bem. Clara sentiu o corpo estremecer. Era um pedido simples, humano, e ao mesmo tempo um pedido capaz de virar o mundo emocional dela de cabeça para baixo. Ela olhou para Luno, que a observava com os olhos mais profundos e inocentes que ela já vira. Ele não fazia ideia de que sua história cruzava tantas vidas. Não fazia ideia dos fios invisíveis que o conectavam a pessoas que jamais se conheceriam. Mas Clara sabia. E ela sabia também que precisava fazer a coisa certa. Quando ela quer ver ele, Clara perguntou com a voz mais estável do que sentia. Lucas soltou o ar devagar. Hoje à tarde. A respiração de Clara falhou por um instante. Tão rápido, tão repentino. Mas talvez fosse assim que as histórias aconteciam, de um jeito inesperado, como se o destino desse empurrões súbitos para que as coisas encontrassem seu lugar. Ela fechou os olhos, acariciando Luno com delicadeza. Pensou no menino. Pensou na mãe. Pensou no próprio pai. Pensou em como a vida parecia tecer ligações misteriosas entre pessoas que carregavam feridas semelhantes. E quando abriu os olhos novamente, havia uma determinação nova neles. Então, vamos até ela, Clara disse. Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de alívio. E assim, a tarde que se aproximava prometia revelar a parte mais dolorosa e talvez mais bonita daquela história. Porque Clara sabia, no fundo da alma, que aquele encontro não seria apenas sobre o fim de um ciclo, mas sobre o começo de algo que nenhum deles poderia imaginar. O silêncio que veio depois daquela revelação parecia ter peso. Não era apenas um intervalo entre palavras, era a consequência de tudo que havia sido dito, tudo que havia sido descoberto, tudo que finalmente tinha chegado à superfície depois de anos escondido. Clara sentiu sua respiração falhar enquanto olhava para Mateus, aquele homem que ela tentou arrancar do peito, mas que agora estava ali, quebrado, encharcado pela chuva e pela própria culpa. O filhote, agora chamado Orion, dormia no colo dela, finalmente tranquilo depois de todo o caos. Ele era o único elemento inocente daquela trama, a única alma pura no meio de tantas dores entrelaçadas. Clara passou a mão pelo pequeno corpo dele, e por algum motivo aquilo a ajudou a respirar, como se o simples toque no animal trouxesse o lembrete suave de que ainda existia ternura no mundo, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. Mateus se aproximou um passo. Clara não recuou, mas também não avançou. Eles ficaram ali imóveis, como dois mundos que colidiram, e agora precisavam decidir se reconstruíam algo, ou se simplesmente seguiam caminhos opostos para sempre. Clara, Mateus sussurrou, a voz embargada. Eu sei que não mereço nem que você me escute, mas aquele bilhete, aquela caixa, nada disso foi só um pedido de ajuda. Foi um pedido de perdão, um pedido desesperado. Ela manteve o olhar firme, mas dentro dela tudo estremecia. Eu passei anos tentando entender por que você desapareceu. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Você sumiu da minha vida como se eu fosse só um capítulo ruim do seu livro. E agora você volta trazendo um filhote e um bilhete, um pedido de desculpas? Mateus, isso não é suficiente. Ele engoliu em seco. Estava tremendo, mas não era por causa do frio. Eu sei, respondeu. E é por isso que preciso te contar tudo. Pela primeira vez, tudo. Clara hesitou. Parte dela queria mandá-lo embora. Outra parte queria ouvir. Queria respostas, queria entender por que seu coração carregou tanto peso por anos. E então, com um suspiro longo que parecia liberar meses de tensão, ela assentiu. Fala. Mateus fechou os olhos, como se precisasse de coragem. Depois que saí daqui, eu tentei recomeçar, começou. Eu tentei trabalhar, tentei seguir em frente, tentei voltar para uma vida que, no fundo, eu nunca soube viver direito. E foi num desses empregos que tudo mudou. Eu conheci um homem muito perigoso. Eu não sabia no começo, mas quando percebi, já era tarde demais. Ele me envolveu em algo que eu jamais deveria ter visto. Eu me tornei testemunha de um crime, e quando tentei sair, ele me ameaçou. Clara sentiu o corpo congelar. E o que isso tem a ver comigo? Disse com a voz trêmula. Tudo, Mateus respondeu. Ele ameaçou você também, e foi por isso que eu sumi. Não para fugir de você, mas para te proteger.
Clara levou a mão à boca, surpresa. O mundo pareceu balançar sob seus pés. Ele disse que se eu voltasse para perto de você, se eu me aproximasse, se contasse qualquer coisa, você seria a primeira a pagar. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não podia arriscar sua vida por causa das minhas escolhas erradas. Ela sentiu o coração bater alto demais, rápido demais. Por que não me falou? Perguntou, lágrimas se acumulando nos olhos. Por que não confiou em mim? Mateus respirou fundo. Porque eu não confiava em mim mesmo. Eu achava que era um peso para você. E quando percebi que o perigo não ia embora, eu me escondi. E foi quando encontrei ele. Ele apontou para Orion, ainda adormecido no colo dela. Eu o encontrei num beco, ferido, assustado, sozinho. E quando eu o peguei no colo, algo dentro de mim quebrou. Ele tremia igual eu tremia. Olhava para mim como se quisesse confiar, mas ao mesmo tempo estivesse pronto para fugir. Era como olhar no espelho. E naquele momento, eu percebi que não podia continuar sozinho. Eu precisava pedir ajuda. Mas a única pessoa a quem eu podia e queria pedir ajuda era você, mesmo depois de tudo. Silêncio. Um silêncio que machucava. Clara fechou os olhos. A dor era profunda, mas havia ali também algo novo, algo que ela não sentia há anos. Compreensão. Não justificativa, mas entendimento. E isso era um começo. E agora? Ela perguntou. O homem que te ameaçou ainda está atrás de você? Mateus abaixou a cabeça. Não, ele foi preso há 2 meses. Testemunhas apareceram, provas também. Eu ainda tenho medo, é claro, mas ele não vai mais tocar na nossa vida. Nunca mais. Nossa vida! Clara sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas palavras, tão simples, mas tão carregadas. Ela respirou fundo e olhou nos olhos dele. Isso não muda tudo o que você fez, disse. Mas muda o que eu achava que tinha acontecido. Mateus assentiu. Eu não vim pedir para voltarmos. Eu vim pedir perdão. E para que você cuidasse do Orion porque ele merece algo que eu nunca tive. Uma chance, uma família. E eu sabia que, se existisse alguém no mundo capaz de dar isso a ele, essa pessoa era você. Clara sentiu uma lágrima escorrer. Ela olhou para Orion, tão pequeno, tão inocente, tão alheio ao peso do drama que cercava sua chegada ao mundo. E então, ela entendeu algo. O filhote não era apenas um pedido de desculpas. Ele era o fio que conectava 2 histórias quebradas. Ele era o começo de algo novo. Ele pode ficar aqui, Clara disse, com a voz firme. Ele já tem um lar. Mateus sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O primeiro em muito tempo. Obrigado, sussurrou. Mas Clara ergueu a mão. Só que tem uma coisa, completou. Lar não é feito só de paredes, Mateus. É feito de presença, de cuidado, de verdade. Se você quer fazer parte da vida dele, e talvez da minha de alguma forma, vai ter que reconstruir cada pedaço quebrado com paciência. Mateus pareceu perder o ar. Eu quero. Não sei como, mas quero tentar. Clara respirou fundo. Olhou para ele. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu-se dar um passo em direção ao futuro. Um futuro incerto, mas real. Então começamos devagar, disse. Muito devagar. Ele assentiu. E naquele instante, algo mudou entre eles. Nada estava resolvido. Nada estava completamente curado. Mas a ferida aberta deixou de sangrar. Começou a cicatrizar. As semanas seguintes transformaram a vida de Clara em algo inesperadamente novo. Orion cresceu rápido, como se florescesse em gratidão pelas segundas chances que a vida havia lhe dado. Cada passo dele pela casa parecia trazer luz, calor. Ele corria pelo quintal, tropeçava nas próprias patas e todas as noites dormia deitado nos pés da cama de Clara, como se soubesse que aquele era o lugar onde finalmente pertencia. Mateus foi voltando aos poucos, como ela pediu. Primeiro visitas curtas, depois ajuda nos cuidados com Orion, depois conversas longas, caminhadas silenciosas, trocas sinceras. Ele não tentou acelerar nada. Ele aprendeu a esperar, a se mostrar, a carregar a responsabilidade por tudo o que havia acontecido. E Clara, aos poucos, permitiu-se sentir novamente, não porque precisava dele, mas porque decidiu que merecia entender a própria história, merecia se abrir, merecia deixar o coração respirar. Mas não foi apenas entre eles que algo mudou, foi dentro deles. Orion, com sua alegria ingênua e seus olhos brilhantes,
Costurou espaços que eles nem sabiam que estavam rasgados. A presença dele lembrou Clara do quanto a vida ainda podia ser bonita, mesmo depois de tanta dor. Lembrou Mateus de que ainda era possível reconstruir, mesmo quando tudo parecia perdido. E então, numa tarde tranquila, quando o sol brando iluminava a casa, Clara observou os dois brincando no quintal. Orion correndo atrás de Mateus, tropeçando nas flores, abanando o rabo com toda a força do mundo. E ela percebeu que o maior presente daquela história não era o filhote, não era o bilhete, não era o reencontro, era a chance de recomeçar, a chance de entender. A chance de reconstruir, não do zero, mas a partir das ruínas, com verdade, com coragem, com amor. E Clara finalmente sorriu, um sorriso que vinha de longe, de dentro, de um lugar que ela achou que nunca mais encontraria. Orion correu até ela, pulou em seus braços, lambendo seu rosto com entusiasmo. Clara riu, abraçou o filhote e sussurrou: "Você mudou tudo, meu amorzinho. Veio trazer o que eu nem sabia que faltava." E ao olhar para Mateus parado ali, observando com um brilho novo nos olhos, ela soube que aquela história não terminava ali. Ela estava apenas começando, porque às vezes a vida não envia respostas claras. Às vezes envia uma caixa na chuva, um bilhete trêmulo e um filhote com o poder inexplicável de juntar dois corações quebrados. Fim ou começo.